Sauda, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus para Jesus bem forte aí. Não, tem mais, vamos dar um glória a Deus bem forte. Você que está feliz nesta noite, dê um glória a Deus bem forte para o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Você que está na sua casa, dê um glória a Deus aí de felicidade. Você teve mais uma oportunidade de estar aqui conosco através da sua casa, assistindo essa live. Eu te convido a abrir a vossa Bíblia em Atos capítulo 9. Vamos dar início. Eu vou ler um pouco, a leitura hoje vai ser um pouco maior, e eu quero a atenção dos irmãos à leitura da palavra do Senhor. Você que tem um caderno, você que tem uma folha, pegue para anotar algumas palavras que vão ser ditas, que Deus colocou no meu coração nesta noite. Você que está na sua casa, pegue sua agenda, escreve algumas mensagens que eu vou passar nesta noite. Que Deus venha abrir o nosso coração nesta noite. Que possamos dar lugar ao Espírito Santo, acesso ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo recline sobre as nossas vidas e que possamos sair daqui alimentados pela palavra do Senhor nesta noite. Atos de capítulo 9, de verso 1, vai dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaçar e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim, homem ou mulher, os levariam preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem te persegue. Mas levanta-te e entra à cidade, onde dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem passaram emudecidos, ouvindo vozes e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos e nada podia ver. E sendo guiado pela mão, levantou-se e foi para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. As que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou, dispondo-te, e vai até a rua direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, Ananias então respondeu: É muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto aos males tem feitos aos santos de Jerusalém. E para que trouxe autorização aos principados sacerdotes para prender todos os que invocaram o teu nome. Mas o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs a sua mão sobre Saulo e disse: Irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Preste atenção no capítulo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter
sentiu fortalecimento, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Um pouco grande a leitura, mas eu vou estar explicando para vocês um pouco desse texto que Deus colocou no meu coração. Possa se assentar com palmas que louve o nome do Senhor Jesus. Amados, a história de Atos capítulo 9 vai retratar a conversão de Paulo. Talvez eu vou dizer para vocês alguma vez aqui Paulo, mas eu quero que vocês entendam que o nome dele ainda não é Paulo, mas o nome dele é Saulo ainda, e seu apelido é Tarso. Esse homem, Saulo, ele era um grande estudioso da época, era um homem que ficava nos templos, e que se nós lemos aqui, a palavra do Senhor vai dizer que então esse homem chamado Saulo, que seguia os sumos sacerdotes daquela época, que andava com os sumos sacerdotes, porque ele tinha conhecimento. E se a gente começar a ler Atos, capítulo 6, capítulo 7, a gente vai ver que Saulo perseguia os crentes. Se nós lemos em Atos capítulo 7, vamos ver a primeira passagem que cita Saulo, dizendo: Saulo, que as roupas de Estevão foi colocada aos pés de Saulo, e Estevão foi apedrejado. Então esse homem chamado Saulo, ele começou a perseguir a igreja do Senhor, ele começou a perseguir aqueles que acreditavam em Cristo Jesus. Saulo, ele era temente a Deus. Saulo, ele entendia da palavra e ele achava que estava fazendo o certo, perseguindo aqueles que diziam ser cristão. Saulo perseguia aqueles que diziam: eu acredito naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então Saulo pede cartas, é o que nós lemos aqui no capítulo 9, para Damasco, e ele disse: eu vou até Damasco. Então ele chega ao sumo sacerdote e diz: eu preciso de uma carta, me dê autorização para mim ir para Damasco, para mim lá buscar homens e mulheres que acreditam nesse Cristo, e eu vou trazer eles presos e nós vamos matar. A gente vai condenar essas pessoas que acreditam em Jesus. Então ele pega essa liberação do sumo sacerdote, e eu quero que vocês entendam que o caminho de Jerusalém até Damasco era como se fosse daqui em Lucas de Rio Verde. Talvez um exemplo para vocês, era basicamente 300 quilômetros, até Lucas não dá isso, mas é a distância que talvez Saulo tinha que andar sobre cavalos para perseguir o povo de Deus. E ali, se a gente lê no capítulo 2, a gente vê o avivamento, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, mas os discípulos estavam com medo, porque eles tinham acreditado em Jesus, eles acreditavam em Jesus, mas eles também eram seres humanos e tinham medo da sua própria vida. Então eles ficavam escondidos em casas, e eles ficavam ouvindo, dizendo: tem um homem mau chamado Saulo, e ele está batendo nas portas, ele pega as mulheres pelos cabelos, eles pegam os homens, eles matam os homens, como fizeram com um discípulo, com um servo do Senhor que era Estevão, que morreu apedrejado pela palavra do Senhor. Então, esse homem era um grande perseguidor da palavra do Senhor. E esse homem, a gente muitas vezes acha que esse homem não era uma pessoa crente. Muitas vezes a gente acha que essa pessoa não é, esse homem não servia a Deus. Na verdade, talvez seja a palavra certa, porque servir a Cristo vai ser depois. Mas Saulo servia a Deus. Saulo acreditava que ele estava fazendo uma coisa boa para Deus, dizendo: não, esse é um falso mestre, esse Jesus é um falso mestre, eu preciso perseguir a igreja de Cristo, eu preciso perseguir essas pessoas que acreditam em Cristo, eu preciso matar essas pessoas. E eu quero dizer nesta noite, que você vai dizer para mim, o que tem a ver essa campanha, o que tem a ver a campanha da família que a gente está pregando sobre Saulo, sobre perseguir a igreja. A gente já vai chegar lá, mas o que eu quero que você compreenda é que talvez Saulo acreditava que estava fazendo as coisas certas, no caminho certo, mas Deus já tinha um propósito para a vida dele. E quando ele está chegando a Damasco, Jesus chega para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo, ele cai de joelhos em terra. E ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: sou eu, Jesus Cristo, a quem você tem perseguido. Então vai dizer no capítulo 18, que eu pedi para vocês prestarem atenção, que imediatamente caíram dos seus olhos uma escama, e tornou-se a não ver mais nada. Uma escama como fechou os olhos de Saulo. Aquele homem que perseguia Jesus Cristo encontrou Jesus Cristo no caminho, e através desse encontro, para a conversão desse homem, o que aconteceu? Ele teve que perder as suas vistas. A palavra do Senhor que nós lemos diz que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, sem nada, sendo guiado pelos discípulos, amigos deles que estavam ali, até a casa, onde Ananias vai até ele depois. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus quer arrancar as escamas dos nossos olhos nessa noite. Deus, ele quer arrancar as coisas que estão tampando as nossas visões. Talvez nós estamos na igreja, talvez como Saulo, que estava dentro do templo, seguindo pelos seus discípulos daquela época, pelos mestres daquela época. Talvez nós estamos na igreja, estamos com os nossos olhos tampados, com os nossos olhos fechados para Jesus Cristo. Talvez a gente fica falando: eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, eu vivo uma vida de novidade, eu vou todos os domingos para a igreja. Era o que Saulo estava fazendo. Saulo, ele perseguia as pessoas, perseguia os cristãos, porque ele achava que estavam fazendo as coisas corretas perante a Deus. Ele queria perseguir os crentes, porque ele não gostava de que as pessoas falassem que aquele homem ressuscitou ao 3º dia. Ele disse: não, ele é um falso mestre, eles estão enganando. Mas aquele Jesus encontrou ele naquela noite. Naquele dia, ele prostrou os seus joelhos na terra, e os seus olhos foram cobertos por uma escama de peixe. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é as coisas que estão tampando a tua visão para você se aproximar de Jesus Cristo nesta noite? Qual é as coisas que estão tampando os seus olhos para você se aproximar mais do Senhor? Começa a fazer um raio-x da sua vida. Começa a pedir para Deus: Deus, o que está tampando os meus olhos de chegar mais perto do Senhor? O que impedia de Saulo enxergar ao Senhor? O que impedia Saulo de ver ao Senhor? Era a religiosidade, a religião que estava impregnada em Saulo. Saulo, ele tinha um coração fechado, e Jesus precisou ferir os seus olhos como uma escama de peixe, para que ele pudesse ser salvo. Vamos dar continuidade na palavra do Senhor Jesus. Então Saulo cai, prostra com seus olhos tampados, seus olhos ficam fechados. Jesus fala com ele. Ele vai sendo guiado até a casa de Judas, a rua direita. Ele chega ali e fica ali parado. Mas nesse mesmo tempo, Jesus chega para um homem chamado Ananias, e diz: Ananias, vai até a rua direita, a casa de Judas. Lá vai ter um homem chamado Saulo. Coloque a mão sobre a cabeça dele e ore para ele, que ele vai ser salvo e os seus olhos se abrir. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus tinha um apreço por Paulo, porque Paulo seria um dos maiores pregadores da palavra para os gentios. Se nós estamos aqui hoje, é por conta da pregação de Saulo, é por conta da pregação dele que nós estamos aqui nesta noite, porque ele foi um dos maiores discípulos, ou o maior servo de Deus, que pregou o evangelho para os gentios. Então Ananias diz para o Senhor: Jesus, não, esse homem tem uma má fama de matar os cristãos, matar aquele que persegue o Senhor, matar aqueles que dizem e proclamam o teu nome. Deus, eu temo pela minha vida. Eu imagino Ananias falando com Jesus, dizendo: não, eu não vou até esse homem, porque esse homem já tem fama em Jerusalém. Ele acabou de matar Estevão. Ele acabou de matar Estevão apedrejado. Ele acabou de pegar as mulheres pelo cabelo e matarem as mulheres que diziam cristãs, ou julgar, levar até aquelas igrejas daquela época.
e julgar aquelas mulheres, aqueles homens. Mas Jesus continua falando com Ananias: Ananias, grande é o meu trabalho para a vida daquele homem. Eu tenho apreço para a vida dele, porque ele vai ganhar muitas almas. Então Ananias disse: Senhor, que seja feita não a minha, mas a tua vontade também. Ananias vai dizer: que seja feita a vontade. Eu vou até a rua direita, eu vou colocar a minha mão sobre a cabeça dele. A obediência, eu quero colocar aqui a segunda palavra. Anote no seu caderno, anote onde você estiver na sua casa. Temer ao Senhor com obediência. Ananias teve obediência e obedeceu a palavra do Senhor. Ananias não recuou, Ananias não disse: eu vou ficar parado, eu vou ficar com medo. Ele obedeceu a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz de Cristo, igreja. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Vocês também precisam ouvir a voz de Cristo Jesus. Então Ananias vai até aquela rua, entra na casa de Judas, coloca a sua mão sobre a cabeça daquele homem, e Saulo é curado, e Saulo abre os seus olhos, e a palavra do Senhor vai dizer que ele se fortaleceu e ele ficou com os discípulos. Ele se alimentou, e ali começa a trajetória de Saulo, de ganhar almas para o Senhor, e o seu nome depois vai ser mudado para Paulo. Ele vai ser um grande pregador da palavra do Senhor. Talvez vocês estão aqui dizendo: mas o que tem a ver a palavra com o culto da família? É que você vai buscar a libertação da tua casa, como Saulo foi liberto e teve os seus olhos abertos. Os seus filhos também terão os seus olhos abertos, os seus esposos terão os seus olhos abertos, a tua casa terá os olhos abertos, como de Saulo naquele dia. O que você precisa, a tua família, você vai clamar nesta noite dizendo: Deus, como o Senhor arrancou as escamas dos olhos de Saulo, arranca as escamas dos meus olhos, arranca as escamas daquele que eu amo, do meu familiar, da minha família, da minha casa, que eles possam enxergar, que eles possam ver, que eles possam enxergar a presença do Senhor, que eles possam enxergar a presença, a gloriosa paz do Senhor. Eu quero que vocês anotem uma das coisas que fazem os nossos olhos se cegar na presença do Senhor. É o orgulho espiritual, que se você quiser anotar, anote o primeiro: orgulho espiritual. É quando nós queremos dizer que já sabemos de muitas coisas. Saulo dizia que já sabia de tudo. Saulo sabia falar diversas línguas, ele era conhecedor da palavra, sabia diversos idiomas. Ele achava que fazia as coisas certas. Talvez nós estamos na igreja e achamos que estamos fazendo tudo certo, amado. Achamos que já sabemos o suficiente. Nós não sabemos de nada. Nós temos que pedir para Deus que abra os nossos olhos todos os dias, que arranque todas as escamas todos os dias, todo amanhecer, dizer: Deus, arranca a escama que está me impedindo de chegar a um nível mais alto de intimidade com o Senhor. Eu não sei nada da tua glória, eu quero conhecer, eu quero ser novo, eu quero ser lavado, eu quero mergulhar em águas profundas. Eu quero voltar para o Senhor hoje, eu quero voltar a minha vida mais um dia para o Senhor. Nós não sabemos nada, nós lemos a Bíblia, buscamos o Senhor, mas ainda é pouco para o nosso conhecimento. E todo dia nós temos que renovar a nossa aliança com o Senhor, a nossa fé com a palavra. Então nessa noite que você venha renovar a sua vida com o Senhor, tire o orgulho que está dentro do seu coração, arranque o orgulho que está te impedindo de alcançar níveis mais altos na presença do Senhor. Fala: Deus, arranca a arrogância da minha vida, arranca, Deus amado, Espírito Santo, a soberba espiritual, me dê a humildade de Cristo, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou. Se humilhe para Deus nessa noite. Não acha que você sabe tudo, que você é conhecedor, que já leu a Bíblia tantas vezes. Diz: Senhor, é insuficiente o que as quantidades de versículos que eu li, é pouco o que eu estou lendo, eu preciso de mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais a palavra.
Não deixa que a soberba entre no seu coração, mas busque a humildade no Senhor. O segundo passo, o que nos impedir de vermos a glória do Senhor, é o pecado oculto que nos distancia da presença do Senhor, o pecado oculto que nosso coração ele comete e nós não vemos que cometemos, ou aquele pecado de estimação que nós temos, que nos impede de chegarmos a um nível mais alto. Peça para Deus arrancar a escama do pecado dos seus olhos. Peça para Deus limpar os seus olhos de todo o pecado oculto, de todo o pecado de estimação. Fala: Senhor, eu quero ser limpo, liberto. Eu quero que os meus filhos sejam limpos, libertos. Arranque os pecados, Deus amado, oculto dos olhos dos meus filhos, da minha família. Peça para Deus em oração nesta noite. Volte para Deus e fala: Senhor, abra os olhos espirituais daquele que eu amo, para que ele possa ser liberto do pecado, ser liberto das coisas que desagradam ao Senhor. Peça para Deus nesta noite: Senhor, arranca os meus pecados de estimação, arranca os pecados que eu tenho alimentado e que tem me afastado da tua presença. O terceiro objetivo que você vai ter que pedir para Deus também é arrancar toda a mágoa do seu coração. Eu não sei se você tem uma mágoa no seu coração, ou se alguém pecou contra você, ou errou contra você, e você ainda está com o coração fechado, você não consegue liberar o perdão. Peça para Deus: Deus arranca, Deus amado, a escama que está impedindo os meus olhos de enxergar e liberar o perdão para aquele que fez o mal para comigo. Peça para Deus perdoar. Deus, libere o perdão do meu coração. Talvez tem pessoas aqui que passou por grandes diversidades, grandes problemas no passado, quando era adolescente, quando era jovem. Peça para Deus tirar aquilo que você teve na sua adolescência, que você viu, que você acabou sofrendo na sua vida. Peça para Deus nessa noite curar o seu interior. Libere o perdão para aquele que te fez mal. Peça para Deus arrancar as escamas que estão te impedindo, a amargura do seu coração, o que você está levando, carregando há 10, há 15, há 20 anos, das pessoas que te magoaram. Libere o perdão para essa pessoa. Peça para Deus arrancar as escamas de peixe, as escamas que estão nos teus olhos, impedindo você a ter acesso a Jesus através das mágoas, através de alguma coisa que alguém falou, uma palavra que alguém falou no seu coração. Peça para Deus dar liberdade, acesso na sua vida. E o último são os vícios e hábitos que nos impedem de chegarmos até o Senhor. Saulo tinha vícios, ele tinha hábitos que desagradavam a Jesus. Então por isso que os olhos dele foi cegado com uma cegueira espiritual, e depois ele foi curado por Jesus. Peça para Deus arrancar os vícios da sua vida. Peça para Deus arrancar, Deus, os mais hábitos que você tem praticado. Peça para Deus: Deus, tira o vício, tira, Deus amado, Espírito Santo, as coisas que têm me impedido de chegar mais perto no meu dia a dia. Qual que é o hábito? Você sabe o hábito que você está praticando, que desagrada a Deus. Você precisa abrir os seus olhos e dizer: eu quero deixar os vícios, eu quero deixar os maus hábitos, eu quero deixar as coisas que desagradam a Deus. Talvez o vício seja nas drogas, talvez os vícios seja no alcoolismo, talvez os vícios seja no cigarro, no tabagismo. Talvez seja mais hábitos que você aprendeu, cultural, talvez dos seus pais, adorar a imagem, idolatria. Peça para Deus arrancar a escama de peixe dos teus olhos, abrir os teus olhos para você não cair mais no pecado habitual. Peça para Deus você não cair mais nos seus vícios. Talvez você tenha algum desejo que você precisa ser mudado, mudada. Peça para Deus abrir os seus olhos e arrancar os maus hábitos da sua vida, do seu dia a dia.
Eu quero falar uma coisa, talvez aqui para algumas pessoas que nós estávamos conversando ontem, que acredita em signos, que acredita em meses, eu não sei todos, mas em leão, em virgem, eu não sei todos, não conheço, mas pessoas olham e dizem, qual é o seu signo? Tem muitas pessoas que estão prisionadas a outras religiões dentro da igreja. Era o que estava acontecendo com Saulo. Saulo estava no templo com o sumo sacerdote, mas ele não acreditava em Jesus. Ele estava falando com Deus, mas não acreditava em Jesus. Talvez você esteja nessa longarina, talvez você esteja na sua casa e ainda acredita em coisas mundanas, pagãs, em signo, em outras religiões espíritas, seja ela Umbanda. Talvez você ainda tenha no seu coração raízes de outras religiões. Talvez você já foi de outras religiões e tenha no seu coração aquele desejo do catolicismo, de adorar imagens. Peça para Deus arrancar isso da sua vida. Peça para Deus arrancar essas coisas ocultas, esses vícios, essas coisas que desagradam a Ele. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você estar com os seus olhos olhando para Jesus e olhando para outras religiões. Não tem como você olhar para Jesus e estar acreditando em horóscopo, em signo, em outras coisas que talvez eu não me lembre agora, mas você saiba que você talvez tenha no coração outras coisas. Peça para Deus arrancar esses vícios da sua vida. Peça para Deus arrancar esses vícios dos seus filhos, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Peça para Deus arrancar o vício. Talvez os seus pais ainda estão no catolicismo. Talvez a sua mãe, a sua família está presa em outras religiões. E você está aqui para orar pela sua família. Você está aqui para orar para a sua casa. Talvez você tenha ouvido ou já ouviu de alguém que não vem para a igreja porque aqui é lugar de roubo, porque o pastor rouba, porque tem uma pessoa que está com o coração fechado, seus olhos fechados. Peça para Deus abrir os olhos, a mente. Eu já conversei com tios que me dizia, falava, tio, vamos para a igreja. Eu não vou para a igreja porque lá tem pastor, lá tem ladrão. Talvez vocês já ouviram outros jargões, talvez vocês já ouviram outras coisas. Não vou porque lá só tem santinho demais. Eu não vou porque lá só tem pessoas que dizem ser santas e não são. Talvez você diz para a pessoa, talvez pessoas dizem para você, eu não vou naquela igreja, porque é tudo aquilo, porque os olhos deles estão tampados, como os olhos de Saulo estavam tampados. E o nosso objetivo é fazer o que Ananias fez, obedecer o chamado do Senhor e levar a nossa oração para aqueles que estão cegos, aqueles que estão com seus olhos tampados, aqueles que estão com seus olhos fechados. Peça para Deus abrir os olhos daquele que você ama. Hoje é um culto da família, hoje é um culto que você vai orar pelos seus entes queridos que precisam de salvação. Saulo, ele era um homem terrível. Saulo, ele era um homem terrível. Talvez você olhe para o seu esposo e vê eles fazendo as coisas erradas, não chega nem perto do que era Saulo. Mas Deus libertou ele. Deus libertou Saulo. Deus também vai libertar a sua casa, a sua família. Assim como Deus abriu os olhos de Saulo, nesta noite Deus vai abrir os olhos da sua família. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os nossos olhos nessa noite. A nossa visão será clara. Nós teremos somente um olhar, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Nós não olharemos para nada, nós não olharemos para a dificuldade, nós não olharemos para as coisas terrenais. Os nossos olhos olharão para Cristo Jesus. Os nossos olhos olharão para Cristo.
Você que está aqui, jovem, persevere na palavra do Senhor. Peça para Deus fortalecimento. Peça que Deus abra os seus olhos. Por muito tempo eu fui jovem, sou jovem ainda, e tive desejo do mundo, mesmo estando na igreja. É uma luta constante, é uma batalha constante. Você acha que talvez você esteja aqui, esteja imune aos ataques de Satanás, ao desejo do seu corpo, como eu já preguei aqui em palavras, em mensagens passadas. É uma luta contra o nosso corpo, contra a nossa alma. O nosso corpo tenta nos corromper, a nossa alma tenta nos corromper para o mundo, para o pecado. Mas nós devemos estar com os nossos olhos focados no Senhor. Os nossos olhos têm que estar direcionados a Cristo Jesus. Esse homem, Saulo, perseguia tanto Jesus, que no caminho de Damasco, ele encontrou Jesus. E você também vai encontrar Jesus nesta noite. Você que está distante do Senhor, vai ter um encontro com Jesus Cristo. Ele irá te salvar, como também salvou a vida de Saulo. Jesus, Ele está disposto a te salvar. Você que está na tua casa, dobre os seus joelhos e busque ao Senhor para que Deus abra os seus olhos, arranca dos seus olhos as coisas que estão te impedindo de ser abençoado, porque muitas vezes nós estamos sentados nesse banco, estamos ouvindo a pregação do servo de Deus que está aqui, do pastor que está pregando, mas nossos olhos estão fechados, como os olhos de Saulo estavam fechados. Eu volto a repetir, Saulo também estava nos templos, Saulo estava andando com o sumo sacerdote daquela época, ele andava conforme nós hoje andamos, do lado de uma pessoa que serve a Deus, mas os olhos de Saulo estavam fechados. Peça para Deus nessa noite: vem, Senhor, vem e limpa os meus olhos, limpa a minha vista, porque eu quero ver ao Senhor, eu quero contemplar a tua glória, a tua formosura. A palavra do Senhor vai dizer em capítulo 15: mas o Senhor lhe disse: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido por Deus nessa noite. Deus te escolheu para você gagar, para você andar por lugares que ninguém andou. Deus está te chamando a você a prosseguir, a manter a sua fé, que você irá ganhar almas também como Saulo ganhou, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez você esteja sofrendo uma angústia terrível, talvez você esteja com uma dor no seu coração, talvez você tenha buscado outras soluções para acabar com a aflição que está na sua alma. Talvez o seu corpo tenha oprimido, a sua alma tenha te oprimido na sua casa, talvez com essa enfermidade. Mas Deus, Ele vai abrir os seus olhos nessa noite, e você olhará para Cristo, e toda luta, toda perseverança, todas as lutas que vocês estão passando, Deus, Ele já está no caminho, como Ele estava no caminho esperando Saulo. Deus, Ele quer te encontrar nessa noite. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero que vocês coloquem-se de pé e comecem a clamar ao Senhor. Eu quero que vocês coloquem as suas mãos sobre o seu coração. Eu quero que vocês comecem a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus amado, abra os meus olhos espirituais. O que me impede de chegarmos mais perto do Senhor? O que me impede de ver o Senhor? O que me impede de enxergar o Senhor? Qual é a escama? É o pecado? É os ídolos? A idolatria? O que tem me cegado espiritualmente? Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração e a gente vai fazer essa primeira oração. Depois eu vou chamar os irmãos aqui na frente.
Senhor, comece a orar, comece a dizer: Deus, eu quero que você se posicione. Não sou eu que estou aqui, mas o Espírito Santo, Ele quer te ouvir. Saulo foi batizado pelo Espírito Santo e os seus olhos foram abertos. Começa a dizer para Deus no seu íntimo: Deus, eu quero ter a minha mente, os meus olhos abertos, o meu corpo, Deus amado, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter os olhos de Cristo. Senhor, se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luz, mas se os meus olhos forem mal, o meu corpo será trevas. Então, Deus amado, clareia os meus olhos, clareia a minha vida. Você que está na tua casa, diz: Senhor, abre os meus olhos, abre os olhos do meu filho, abre os olhos da minha filha, para sair da prostituição, para sair, Deus amado, do alcoolismo, das drogas, dos vícios, Deus amado, da pornografia, Deus, das imoralidades sexuais, Senhor, dos pecados ocultos, Senhor, que tem impedido o nosso coração, da nossa família, das crianças, Senhor. Espírito Santo, abre os olhos dessa criança, o que ela assiste, o que ela vê. Espírito Santo, abre os olhos espirituais da tua igreja, abre os meus olhos, Senhor, como jovem, para estar olhando, focado, firmados no Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, que possamos ter os nossos olhos voltados para Cristo. Senhor, arranca as escamas de peixe, arranca as escamas da nossa vista, que nos impede de alcançarmos um lugar mais alto na tua glória. Vem, Senhor, e nos lava, nos limpa, Senhor, porque queremos ser limpos na tua presença. Queremos ter, Deus amado, a nossa casa limpo, liberta. Essa criança, Senhor, que ora, essa criança que ora para o seu pai, essa criança que ora, Senhor, que sente a falta da paternidade, Senhor, o medo, a angústia, Senhor, do futuro, Senhor, Deus amado, venha revelar a tua maravilha, venha revelar a tua glória, Senhor, abençoa a tua igreja, limpa os nossos olhos, os olhos da nossa família. Senhor, que todo levante de Satanás contra a nossa casa não prevalecerá, que todo levante de Satanás contra a nossa família não prosperará. A nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Essa pessoa eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo, como entrou no coração de Saulo, Senhor, entre no coração, Senhor, de cada homem, de cada mulher, na sua casa, nessa igreja, Senhor. E Deus amado, entra na vida, limpa os olhos, limpa o subconsciente, limpa, Deus amado, as coisas que desagradam do Senhor. Deus amado, e coloca somente o Senhor no nosso coração, coloca a mente somente o Senhor, a nossa mente seja a mente de Cristo, o nosso corpo seja um corpo de Cristo, os nossos olhos sejam os olhos de Cristo, a nossa boca seja a boca do Senhor. Deus amado, que as nossas vidas, Senhor, seja, Deus amado, para ti, Senhor, como Saulo ganhou almas, Deus amado, Espírito Santo, como Paulo ganhou almas para o Senhor. Que essa igreja também venha ganhar almas, Pai. Deus amado, que essa igreja também, os jovens, as pessoas que estão aqui, venham ganhar a sua casa, que é o primeiro ministério, Senhor, do que vale ganhar o mundo e perdemos a nossa família, o que vale ganharmos o mundo, Senhor, e perdemos a nossa casa. Senhor, eu oro para o meu pai, eu oro para minha mãe, eu oro, Senhor, pela minha família, pelos meus tios, pelos meus primos, pelos meus entes queridos, Senhor. Dê oportunidade, abra os olhos da minha casa, abre os olhos do meu pai, abre os olhos da minha mãe, abre os olhos do filho, Senhor, que esse filho venha crescer, Deus amado, no Senhor, Pai, que esse filho venha crescer no teu caminho, que essa família seja uma família cheia da tua presença. Coloca o amor, a paixão, o amor, a felicidade do pai para com o filho, do filho para com o pai, onde há inimizades, brigas, discussões, Senhor, vai cessar, Senhor, toda intriga, vai cessar, Senhor, toda batalha
batalhas, Senhor. Salva essa casa, que essa família venha estar aqui no próximo culto, todos unidos e cheios da Tua presença. Que todo laço seja desfeito nessa sexta-feira, todo laço maligno seja desfeito, em nome de Jesus. E todos digam amém ao Senhor Jesus. Amém, amados. Posso se assentar? Eu vou estar pedindo a oferta primeiro. E eu quero que você pegue o seu celular. Esse é o momento que você pode pegar o seu celular. Abra a foto da sua família no seu celular, a foto dos seus filhos. Você que tem a imagem, pega a sua imagem, a sua fotografia do seu ente querido. Você que está na sua casa, pega a fotografia dos seus irmãos, da sua irmã. Você vai fazer uma fila bem aqui, ó, nessa direção. Os presbíteros Cleiton, junto com o presbítero Júnior, vai estar aqui ungindo vocês. Pode fazer 2 filas. Você vai pegar a foto dessa sua família. Você vai trazer aqui na frente, eles vão te ungir. Eles vão te ungir aqui em cima do altar. Em cima do altar. E através da sua vida você vai levar salvação para a sua casa. Você que está na sua casa, no momento que eu estiver orando, você vai pegar a fotografia, vai dizer: eu quero que o Senhor salve a minha família, salve a minha casa. Vai passar os irmãos recolhendo as ofertas, e logo após vocês virem aqui na frente para a consagração em cima do altar. Vocês vão subir em cima do altar. Glória a Deus. Os irmãos passaram a oferta. Possam vir, irmãos, possam estar levantando dos seus lugares e venham aqui à frente. Eu vou começar a orar. Mantenha espírito em adoração. Possam vir, fazer uma fila aqui. Pode vir, irmãos, fazer uma fila aqui. Você que tem a sua fotografia. Eu não tenho a minha fotografia, eu estou sem minha fotografia. Você vai vir imaginando a vida da sua família. Você vai imaginar os seus filhos. Venham com fé, amados. Venham com fé, dizendo: eu vou vir e eu estou imaginando a minha família. Eu não tenho a fotografia na minha mão, não tenho o celular na minha mão, mas na minha mente eu mentalizo os meus filhos. Possam vir, eu vou começar a orar. Senhor, Espírito Santo de Deus, aqui estão essas pessoas, Pai. Deus amado, Senhor, que Deus amado, cada pessoa que está na frente dessa fotografia, Deus amado, que cada pessoa que está, Senhor, Deus amado, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Deus amado, venha, Deus amado, de entrar, Deus amado, Espírito Santo, na vida, na casa, Senhor, de cada ente familiar, Deus amado, de cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, venha ajudar, Senhor, o fortalecimento, venha dar força, venha salvar o filho, a filha, a mãe, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer salvação para essa família, que o Senhor venha trazer salvação para essa casa, que o Senhor venha trazer salvação, Pai querido, para o ente querido, que o Senhor venha trazer salvação, Senhor, para a vida dos filhos, para a vida da família, Senhor, que essa família pertença ao Senhor, os filhos pertencem ao Senhor. Senhor, Deus amado, essa casa pertence a Jesus, essa